Olá, você que nos acompanha, bem-vindo ao Lidera Agro, o nosso podcast de quem constrói o agro todos os dias. Lidera Agro é uma iniciativa da Terra Gerais Educação e do Lidera Hub. Hoje nós temos um convidado aqui super especial que vai nos ajudar a entender esse mundo da inteligência artificial no agronegócio. Recebo aqui Fernando Mazeu, bem-vindo ao nosso podcast. Tenho certeza que vai ser um momento de muita aprendizagem. Eu acho que a gente tem muitas dúvidas ainda com a inteligência artificial. Bem-vindo. Obrigado, André. É um prazer estar aqui com vocês, apresentando um pouquinho, falando um pouquinho da IA. Sim. Isso a IA funciona no agro, né? A grande dúvida que o pessoal fala. Sim. Como que eu uso a IA no meu agronegócio? Sim, bacana. Na Terra Gerais Educação, nós temos, né, os nossos cursos de formação e nós já estamos trabalhando fortemente com a IA, né, voltada aí para vendas. Mas eu percebo, né, Fernando, que ainda existem muitos aprendizados, né, a serem conquistados e principalmente o profissional romper, né, talvez até um preconceito de estar com aquela frase na cabeça assim, a IA vai substituir o meu trabalho, né? Tem esse receio, né? Porque quando a IA chegou, ela veio com isso, pô, a IA vai substituir o meu trabalho, eu vou perder o meu emprego porque a IA vai roubar o que eu faço. O que eu faço, Então, hoje eu vejo que... Eu até falo que a IA não veio para roubar o seu trabalho. Sim. Ela veio para roubar o trabalho de quem não usar ela para potencializar o seu dia a dia e o seu trabalho. Sim. Eu acho que esse é um mantra que a gente tem que carregar, né? Como que eu uso para potencializar o que eu faço? Sim. O que você está dizendo é, a IA não vai roubar o seu trabalho, mas se você não usar a IA... Quem está usando pode roubar. Pode roubar. Basicamente é isso. Bacana. Mas diz para mim, Fernando, você nasceu onde? Como é que é a tua história aí? Eu estou brincando com o pessoal, onde a cegonha te entregou, né? Não, tranquilo. Eu sou de Paraguaçu. Paraguaçu. Sou natural de Paraguaçu. Bacana. Durante a infância, até não estou no agro hoje, mas o agro veio muito presente na minha vida porque o meu pai, ele iniciou a sua carreira como RTV. Ah, legal. Da antiga Zênica, não sei se Zênica, falamos nos episódios anteriores aqui, nós falamos da Zênica. Meu pai iniciou como RTV da Zênica. E era muito presente o agro no meu negócio, na minha vida. E desde cedo eu tive uma facilidade, um acompanhamento, pelo meu pai trabalhar com isso, de ter muita presença ali de tecnologia também. Legal. O computador chegou muito cedo em casa. Tive a sorte, o privilégio de o computador chegar muito cedo. Chegou ali antes de 2000, um pouco? Chegou antes, um pouquinho antes de 2000 ali. Legal. Já começou, já tinha em casa, já brincava, fazia os trabalhos de escola, iniciava ali já fazendo um trabalho. Teu pai deixava porque tem pais que colocavam o computador na sala e não deixava as crianças mexer por medo de estragar, né? Meu pai motivava, tipo assim, usa para a escola, usa para aquilo. Sim. Eu lembro que numa formatura, só não me recordo se era a 8ª série, alguma coisa, ou de ensino médio, eu peguei na época e fiz um vídeo, peguei as fotos dos colegas quando era criança e quando era adulto. Sim. Fiz um vídeo, o pessoal achou um sucesso, vamos dizer assim, naquela época. Depois vendi para outras salas esse serviço. Que legal. Então, começou a ganhar o seu primeiro dinheiro com computador. Com computador, né? Nem computador. tanto com a internet, com o computador. E no ensino médio eu resolvi fazer até eletrônica. Eu estava aqui em Paraguaçu, aqui na região tinha muito forte ali em Santa Rita do Sapucaí. Sim, a ET polo de tecnologia. Só que na época eu acabei optando por não ir para lá. Eu fui para Mococa. Eu fui estudar na ET Mococa, na Eletrô. Fiz eletrônica lá. E acabei eletrônica, comecei em mecatrônica e voltei para Paraguaçu, onde eu fiz administração, depois acabei fazendo contabilidade também no Unis, onde a gente vai estar com Lidera Agro. Sim. E depois, trabalhando na empresa ali, dos meus pais, tudo, quando surgiu a IA, eu falei, ponto, tá na hora de eu voltar porque eu gosto. Eu acho que o meu hobby, a computação sempre esteve muito presente. Sim. A IA me trouxe de volta essa possibilidade de trazer ali e cair de cabeça nesse mundo. Desde 2021 ali, aplicando mesmo, usando, aprendendo constantemente nesse universo. Bacana. Então, você sempre foi um cara curioso para tentar descobrir coisas que todo mundo falava, mas poucas pessoas sabiam, isso? Sim. Um fato curioso é que o pessoal às vezes me perguntava, pô, mas como que você acha isso na internet? Como que você pergunta isso? Sim. Como que você sabe perguntar para o Google? Então, eu sempre tive essa questão lógica de saber perguntar e saber formular a pergunta, que hoje é o prompt, muito comigo, de saber esse passo a passo. Então, isso me ajudou muito e quando chegou a esse ponto, acabou facilitando bem esse ponto. E aí, Fernando, na sua vida, aí você, né, conquistou aí sua carreira profissional, mas aí
formou uma família? Como é que é hoje? Hoje eu sou casado com a Jéssica. A Jéssica. E tenho 2 crianças. Eu brinco que eu tenho 2 filhos únicos. Eu tenho um de 15 e uma de 5. A distância é grande. Então ficaram 2 filhos únicos, assim. Ah, entendi. Hoje eu tenho até o prazer, o privilégio do Luiz Miguel, de 15 anos, já está começando a estar comigo nos projetos. Que legal, incentivando, com 15 anos. Hoje ele já fez 2 projetos sozinho, já passei para ele, expliquei ele. E gosta. Gosta de fazer. Hoje a facilidade deles é muito grande, né? De aprender isso. Eles são nativos, são nativos nisso. Não é igual a gente que passou por transição, né? Aprendendo passo a passo. Pegou o mundo de um jeito e hoje ele é outro, né? Então você vê ele nesse mundo ali, aprendendo e usando ali, acaba sendo muito presente. E hoje eu voltei para Paraguaçu, hoje eu moro em Paraguaçu também, mas estou muito presente andando nas regiões, porque os projetos são hoje muito online, né? Tem projetos tanto aqui na região, quanto fora do Brasil também, porque os projetos IA estão rolando online, vamos dizer assim, acaba rolando desse jeito. Bacana. Bom, falando aí da inteligência artificial, que hoje é uma realidade, né? Inclusive, eu vi uma propaganda do Banco Itaú, né? Fazendo uma mudança de logo, deixando o I e o A, né? Então, isso é uma questão significativa, né? E eu acredito que os profissionais também estão buscando. Então, você vê psicólogo hoje com uma IA que atende, né, um paciente, onde ele pode conversar. A IA fazendo, né, muitas atividades que a gente gastaria muito tempo, comprando passagem, né, entrando aí dentro de rotinas que a gente tem, né? A China com uma IA aberta, né, que eu acho que é Kiwi, né? A Kiwi, que é uma ideia da gente usar a IA, né, projetar uma IA, né? Então, assim, é um caminho sem volta, a gente sabe disso. E como que você acredita que um profissional hoje pode atuar? Vamos imaginar que ele seja zerado, né? O que esse cara precisa fazer para entrar nesse mundo da IA? Imagina que ele tenha resistência até o dia de hoje e, se Deus quiser, depois do podcast, ele já vai tomar coragem e falar, não, eu preciso resolver esse problema na minha vida, que é uma questão que você passou, que eu passei, né? Talvez, com certeza, você bem mais precoce, mas um profissional que fala, poxa, tá na hora de eu entrar no universo. Qual seria o passo a passo, assim? Hoje, o que eu vejo é uma resistência muito grande de conhecimento, na verdade, né? Sim. Porque a IA ela exige um pouco de conhecimento. A pessoa precisa estudar um pouco, ela precisa aprender um pouco e precisa ter uma lógica muito rápida. Sim. A maior dificuldade que eu vejo hoje desse profissional é ligada ao imediatismo. Eu vou fazer uma pergunta para a IA, ela vai me responder. Sim. Não, a gente precisa ter um prompt correto, ter tudo isso. Então, o que eu vejo para esse profissional é que ele estude um pouco sobre o que é um prompt, o que é o contexto para poder fazer a IA, e depois ele consiga seguir com isso. Hoje, o que eu vejo são alguns processos que a gente faz manualmente, a gente está ligado a muitos processos manuais, que você consegue otimizar. Estava conversando mais cedo hoje numa simples cotação. Eu perguntando para um rapaz que trabalha com cotações hoje, ele falou assim, hoje eu mando cotação para o meu fornecedor, recebo as cotações, sento, analiso, preencho o meu relatório, demoro 2 dias computando, fazendo ali 8 fornecedores que eu tenho. Sentei com ele, peguei as cotações, em 30 minutos a gente tinha compilado tudo e feito todos os pedidos já. Fantástico. Então, eu acho que é isso, entender o processo que eu faço, como que eu posso colocar IA nesse processo, não só replicando. Eu preciso criar um processo novo com IA. Não é fazer o que eu faço, é entender como que a IA pode entrar e melhorar o que eu faço. Então, para essa pessoa que hoje não usa, eu falo, inicia conversando com a IA. Vou sair, vou visitar aquele cliente hoje, que ele assina, faço uma prévia, ele me dá uma prévia de como que eu devo chegar para aquele cliente. Fiz a visita, gravo de novo. Tive na visita aqui, tive esse feedback, conversei com isso, tal. Me analise e me dê um retorno para eu passar para esse cliente. Então, eu vou aprender o que eu posso melhorar no meu atendimento e como que eu vou trazer para o meu cliente um feedback na hora do que aconteceu. Então, o que você está me dizendo a IA ela pode se tornar um coach, pode se tornar um funcionário, e eu não preciso registrar a carteira de ninguém. Não precisa ninguém. É o melhor funcionário. Ele não reclama. Ele não reclama, ele te elogia, né? Quando você pergunta, nossa, que pergunta legal, vamos lá. Né? Um fato curioso, eu acho que essa questão do elogio, a gente tem que aprender uma coisa com a IA que é interessante, é o seguinte, a IA ela sabe tudo que existe, vamos dizer assim. Então, ela foi treinada, na minha palestra eu falo da excelência do atendimento. Sim. Então, é até um aprendizado nosso, como que atender um cliente. Ele não fala não, ele não fala não sabe, ele é muito prazeroso.
Sim. Porque, querendo ou não, é um produto. A IA é um produto nos vendendo esse produto. Então, você pode ver que ela não fala não sei. Sim. Ela te responde com convicção, às vezes errado, mas você tem que ir corrigindo ela, fazendo isso. Mas é uma excelência de atendimento, né? Como atender um cliente está ali. Não, e ela precisa fazer isso porque ela está usando apenas hoje a visão, né? E algumas até falam, né? Então, você não tem uma cara de uma IA, né? Não tem. Você só tem um texto que você precisa ler. Então, a leitura precisa ser prazerosa. Aí, Fernando, o que eu percebo, né? Que a IA ela afeta diretamente a nossa produtividade, né? Em que sentido? Porque você pega o exemplo que você acabou de trazer. Você tem uma rotina que demora lá 2 dias para ser executada. E aí você usa a IA e você faz isso em 30 minutos. Fantástico. Tá, e o que muda? Eu sou esse profissional que está sentado nessa cadeira, né? Cara, vai vir outras demandas. E muitas vezes a gente não sabe o que é. Então, a produtividade hoje ela está sendo absolutamente questionada pela IA, concorda? Sim, concordo, porque a gente está aumentando a produtividade, a gente está entregando mais rápido, a gente está fazendo o jogo ficar mais difícil. O jogo fica mais difícil de ser jogado, porque o nível de cobrança ele está ficando maior, porque você pode usar IA para isso. Exatamente. Então, eu acho que aí que entra o profissional que tem medo de perder o emprego. Porque o profissional que tem medo de perder o emprego, ele vai perder o emprego para o cara que está usando e fazendo em 30 minutos. Sim. Então, eu acho que esse cara tem que ter noção assim, bom, eu usei IA para fazer isso. Eu tenho que entender os outros processos que eu faço, onde que eu posso usar IA agora? Sim. Onde que eu posso otimizar? O que eu posso entregar mais para a minha empresa? Sim. Aí que eu acho que é o ponto, porque uma empresa que tem esse profissional, que ele faz isso em 30 minutos, que ele entrega mais, ele tende a ser mais valorizado no mercado. Sim, claro. Ele tende a ser mais... A gente tem casos hoje de um profissional nos Estados Unidos que ele chegou para fazer foi participar de uma vaga, candidatou à vaga, e ele estava cobrando um salário 10 vezes maior do que os demais concorrentes. Aí o cara sentou com ele e falou, pô, mas por que você está cobrando 10 vezes a mais? Qual que é a lógica que explica você está pedindo 10 vezes a mais? Ele falou, porque se você me colocar nesse projeto, eu vou fazer o serviço de 10 pessoas usando IA. Eu te garanto isso. Sim. Então, e ele foi contratado e demonstrou isso. Então, ou seja, ele aumentou seu salário, a sua rentabilidade, entregando mais serviços. Sim, perfeito. Fernando, igual você falou, né, que para entrar nessa área, né, nem é área, né, no mundo da IA, existe uma ideia, né, que precisa ser estudada, que é como fazer as perguntas, que já evoluiu também, né? Ou seja, antes era mais complexo, hoje você pede para a IA criar um prompt para você também, né? Isso é possível hoje. Como é que você vê essa curva de aprendizagem, assim, sabe? De alguém que é zero. Quanto tempo você acha que ele... É claro que existe o esforço aí individual, né? Dele, quanto mais ele correr atrás. Mas que tamanho que é essa curva de aprendizagem para ele estar com um agente, para ele estar com automação de processo? É muito rápida hoje devido a IA fazer muitas coisas. Então, a pessoa que entrou hoje, que quer automatizar, vamos pensar que em 15 dias ela já tem um resultado. Ela consegue ter algum resultado que é tangível do que ela está processando. Sim. Em 30 dias, ela já consegue ter uma coisa mais coesa ali e constante. Só que o fato desse grande linha de aprendizado que eu falo para o pessoal é a dificuldade de se manter atualizado. Por quê? Porque hoje a IA lançou, amanhã lança outra. Se a pessoa não tiver uma cabeça, que eu costumo, de ter os seus pensamentos muito fortes ali, ela começa a ter muito canal, muita informação e não sai do lugar. Então, o que eu falo, pessoal, a melhor IA é a que você usa bem. Não existe uma... Mas qual que é a melhor IA? É o GPT, é o Cloud, é o Gemini? É a que você consiga usar, vamos dizer assim, que você consiga usar e ter resultados bons. Existem dentro delas as suas categorias de melhor para isso, melhor para aquilo. Você conseguiu gerar resultado? Foque nela, aprende ela, tenta tirar o máximo proveito dela. Então, eu acredito que em 15 dias a pessoa já consiga ter resultado. Em 30 dias ela consegue ter já uma coisa coesa, conseguindo replicar isso muito fácil. Legal. A questão que eu vejo também um pouco, André, é a questão do aprendizado com segurança. Que hoje, infelizmente, a IA... ela nos trouxe uma responsabilidade de LGBT e segurança muito forte. E as pessoas não estão preocupadas com isso. Verdade. A preocupação de... eu estou colocando todos os meus dados do cliente, tudo ali e tal. Estou tirando uma... Isso aqui é uma coisa importante que já tem uma linha de aprendizado um pouco mais demorada. Sim. Então, é fácil aprender? Mas a responsabilidade do que você está aprendendo e colocando ali é muito importante. E também, Fernando, eu percebo
que existe um filtro, né? Porque a gente também não pode acreditar a IA ela fazer 100% sem uma conferência. Para você conferir, você tem que entender. Tem que entender. Né? Igual você falou aí. Imagino que você teve que entender o processo dele, entender o que ele queria, e a hora que saiu, alguém olhou para aquilo e validou. Sim. O que eu vejo também talvez agora pensando o contrário daquele que não entrou, é aquele que entrou e acha que a IA vai resolver tudo. Né? É o que mais existe hoje. Então. Eu acho que 80% do que eu vejo hoje de produtos acaba acontecendo isso. Teve um caso recentemente, não sei se você chegou a ver, do professor que fez uma pegadinha lá com 35 alunos, 32 caíram. Sim. Naquele caso. Sim. Porque pegaram o material, colocaram na IA e entregaram sem ler. Sim, então, essa conferência do que a IA faz é primordial. Sim, essa é humana, né? Essa é humana. É um nível de contexto que nunca vai existir. A IA nunca vai entender, chegar nesse nível para poder falar assim, eu fiz aqui, pode seguir. Sim. Acho que a gente tem que seguir. Por que existe isso? Porque a gente falou ali agora que ele entrega tudo com convicção. Então, ele não vai te falar que ele não sabe. Ele vai te falar geralmente é uma probabilidade. É probabilidade. Uma probabilidade, dentro do que você me passou, a probabilidade é essa e eu vou te falar isso com convicção. Sim. Mas não era isso que eu queria, era o outro lado, né? Então, por ele ser excelente na entrega, ele entrega errado às vezes. Sim, sabe? Exatamente. E quando você fala que errou, ele aceita, né? Não, errei, desculpa. Sim. Perdão, errei, vou fazer de novo. Melhor que muito ser humano, né? Que fala, não, você que está errado, né? Ô, Fernando, bom, vamos trazer um pouco o nosso bate-papo para o agro agora, né? Imagine você aí que eu sou um RTV, né? O RTV é o responsável por entregar tecnologia no campo, por entregar... Bom, seu pai foi, então essa rotina você conhece com muita maestria. O que um RTV hoje, alguém que trabalha com vendas no agro, já consegue fazer com a inteligência artificial? Por que essa pergunta é importante? Primeiro, que a gente tem alunos que são RTVs. E segundo, porque hoje a descrição de uma atividade de RTV pelas empresas, cara, são muitas coisas que um RTV precisa fazer. Então, ele precisa, além de fazer a visita, além de fazer a prospecção, além de vender, além de rodar no campo, ter a presença pós-venda, muitas vezes ele tem que preencher um CRM, que, vamos confessar, pecado aqui, né? É chato, né? Ele não quer, ele fala, não quer. Porque muitas vezes ele não entende porque precisa, né? Então, eu, como venho da área da educação, e desde criança eu alimento isso, eu sempre fui um cara que perguntei sempre porquê de tudo. E muitas vezes não dá nem tempo de perguntar porque a empresa exige que você faça CRM. Além disso, ele tem que cuidar de ações de marketing, ele tem que fazer um reporte de despesa, Cara, são muitas atividades hoje. Então, como que o RTV pode... O que a IA já oferece para facilitar o trabalho de um RTV nas vendas? Eu acho que o primeiro passo, até não só do RTV, mas em todas as áreas, é como você falou, é pegar esse descritivo e entender em cada ponto desse como que eu posso usar a IA. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Igual você falou, por exemplo, eu tenho que prospectar. É uma área ali. Hoje você consegue usar a IA para te mapear uma área e te dar os principais leads daquela região. Ele já traz para você uma análise daquele lead. Aquele lead tem isso, tem aquela base. Isso já facilita. Eu não tenho que prospectar mais olhando, indo atrás, eu já vou nos certeiros. Outra, na venda. Igual você falou, porque ele faz a pré-venda e a pós-venda. Isso. Você transformando isso em áudio, mandando um áudio, por exemplo, para uma IA... Eu estou indo no cliente, eu estou aqui no cliente, fiz aqui agora, recomendei isso para ele, me dá um relatório para eu mandar para ele da conversa que a gente teve. Porque muitas coisas da venda ali no dia a dia acontecem na fala. Eu estou conversando com você, te passei. É verbal. O cara virou as costas, daí chegou um problema da fazenda dele, esqueci que eu conversei com o RTV, vai chegar um produto para mim aqui, eu não sei nem como que eu vou aplicar isso, porque eu esqueci, vou ter que ligar para ele de novo. Aí eu pós-venda, o cara me ligando para eu falar o que eu falei na venda. Sim. Se eu tiver isso já pronto, eu entrego. Uma coisa muito importante que eu vejo é o pessoal entregar uma cartilha de 4 folhas, 5 folhas para o cara. Tive aí, olha o resumo da nossa conversa. Quantas vezes você comprou o material, você leu o manual? Sim. Você pegou para ler o manual. Você já liga e já quer ver o negócio funcionando. O que você vê é as figurinhas. Sim. Quando tem figurinha, você vê. Hoje, o Gemini Notebook, que mudou de nome agora, era um Notebook LM. Se você pegar esse material, essa visita que você fez, jogar nele, pedir um fluxograma, ele cria para você um fluxograma visual da visita que você foi ali. E você entrega para o cara, ele vai conseguir ver por imagens a visita que ele fez, como aplicar. Ele entrega para o tratorista, ele entrega para o trabalhador, ele vai conseguir aplicar básica visual, que é muito mais fácil para a gente entender do que técnica, vamos dizer assim. Fantástico. Então, isso já é uma coisa que ajuda bastante.
A questão hoje, você falou do CRM, realmente é chato. Você tem que sentar. Eu tive na visita, tem que sentar para preencher um CRM. Sim. Como que a gente tem ajudado as empresas hoje? Por áudio. Conectando o WhatsApp via CRM, o cara manda uma conversa. Ó, tive aqui na fazenda do José, conversei sobre isso, ele vai comprar esse produto, eu preciso fazer uma visita para ele tal dia, tal dia. A própria IA entende tudo e preenche esse CRM. Perfeito. E já lembra ele no dia. Ó, amanhã você tem a visita no José, a última conversa foi essa, você tem que chegar com isso aqui pronto para ele. Entendeu? Fantástico. Então, eu acho que cada ponto de inflexão assim, dessa função do RTV tem que ser analisada como que eu vou usar a IA para isso. Sabe? Como que eu vou criar um processo. Pensando muito no que eu te falei aquela hora. Não é simplesmente pegar o que eu faço hoje e jogar para a IA. Ela vai fazer igual, às vezes, pior do que a gente aprendeu. É como que eu vou otimizar isso. Otimizar muito isso. E tudo isso que eu falei aqui, grande maioria é grátis. A IA hoje traz um poder de uso com grátis muito fácil para nós, né? De aquele usa e depois você me paga. Sim. Mas só com o que usa já está uma capacidade muito grande. Só com os créditos livres já dá para fazer muita coisa. Já dá para fazer muita coisa, sabe? Ô, Fernando, sem querer ser o profeta da desgraça aí, mas pegando a tua fala, eu acho que me parece que aplicativos, sistemas, né? Aqueles sistemas pesados, né? Me parece que eles estão sendo ameaçados pela IA, não estão? Estão. A cada dia mais, hoje a parte do Vibe Coding, né, que é a codificação por IA, é muito forte, é muito presente. E é o que é dentro dos projetos de IA que a gente tem feito dentro do Lidera e dentro dessa parte, é o que mais tem crescido. Sabe? Por quê? Porque hoje, igual você falou do CRM, antigamente você contratava um CRM, recebe um CRM robusto, uma coisa grande, que você usa 20% dele. Então, hoje, o que a gente faz? O que o Vibe Code tem trazido? Você cria um CRM para você. Você entende o teu mercado e você cria um CRM do seu jeito. Sim. Então, hoje, você pode ver acompanhar que as ações das bolsas de valores dessas grandes empresas estão caindo. Sim. Porque o Vibe Code trouxe a hiperpersonalização. Eu quero um CRM para mim, do meu jeito. Sim. Eu vou lá, codifico isso através de uma IA, ela me ajuda 100% a fazer isso. Eu vou conversando com ela, eu não tenho que entrar em linguagem de código mais, eu não tenho que saber isso. Sim. Faço tudo isso e ela vai me ajudando. Sim. Lógico, tem as preocupações com segurança, com toda essa parte de dados também, Sim. que aí exige a pessoa saber um pouco. Aí a parte do estudo, você precisa estudar um pouco sobre segurança de dados, sobre segurança ali, mas tem muita coisa que a IA já faz para você, te ajuda nisso também, né? A gente entrega pronto. Voltando aquele negócio, hoje você consegue colocar um sistema no ar grátis. Basicamente ali, básico, grátis, com todas as ferramentas que tem ali, e depois você vai melhorando ele e otimizando. Bacana. Então, isso acontece muito hoje, essa hiperpersonalização dos sistemas. Legal. Fernando, então, agora talvez dando um caminho aí para quem está ouvindo o nosso podcast. Então, você falou que eu preciso aprender. Hoje, a gente tem, né, os nossos cursos e tem algumas coisas também disponíveis, né, dentro de plataformas que possam ajudar, né, vídeos no YouTube, essas coisas que estão aí para as pessoas terem acesso e aprenderem um pouco mais de inteligência artificial, né? Essa questão do prompt, né? da engenharia de um prompt. Existe, assim, um esquema, um passo a passo que, por exemplo, eu uso IA desde que o ChatGPT, isso 2021, 22, quando abriu, né? 22, quando abriu. Eu estava num treinamento e levei. Assim, usei um mês, no outro mês já estava no treinamento. Falei, pessoal, olha aqui quando eu faço uma pergunta sobre determinada doença na soja. Deu prompt. E o pessoal agora lê. Vejam se... A pergunta foi só essa. Vejam se faz sentido. Aí o pessoal falou assim, nossa, a resposta está aí na tela, né? E é claro que, né, eles abriram justamente para que fosse alimentado e eles crescerem, né, com a questão da jornada aí do cliente, do usuário. No treinamento, nós treinamos o produto deles. Nós treinamos o produto dele, né? Foi de graça, ninguém mandou a conta para eles. Então, assim, o que seria uma estruturação de um prompt que funcione? A gente tem... São 4 coisas básicas dentro desse prompt que a gente tem que fazer. Uma coisa é o perfil ou papel, que a gente chama. É que definir como que a IA vai ser... O que ela vai ser? Ela vai ser um agrônomo, vai ser um advogado, vai ser um médico? Como que ela deve atuar dentro dessa pergunta? Sim. Então, primeira coisa, eu teria que falar para a IA. IA, atue como um advogado especialista em direito tributário. Isso. Ou atue como um agente de marketing de uma grande
Agência Nacional. Nacional, isso. Eu passei para ela o perfil, o perfil ou o papel que ela vai fazer. Legal. O segundo ponto, e desses 4 eu entendo que é o mais importante, é o contexto. É o contexto daquela ação, o máximo possível que eu quero fazer. No caso do advogado, a causa. Eu tenho que entregar para ela a causa, o máximo que eu souber da causa, tudo que eu souber sobre aquele ponto para ela poder saber. Porque é onde ela vai refinar a minha resposta. Sim. Então não posso economizar nas palavras aí. Agora é hora de... Mas tem que ser um contexto com objetivo. Sim. Porque o contexto também, ele não pode ser um contexto que palavras que vão estar ali não sejam genéricas. Sim. Um exemplo do contexto que eu vejo. Olá, chat, bom dia. Já é um contexto que eu não precisava, porque eu já falei uma situação para ele que eu vou gastar token. A gente chama de matadora de tokens, essas pessoas que falam isso. Porque eu só tenho que passar ali informações que realmente guiem ele para o que eu quero. O terceiro ponto é como que ele vai me entregar isso. Como que ele vai fazer isso. O que eu quero disso, o que ele quer que ele faça. E quarto é a saída disso. Se eu quero um PDF, se eu quero um arquivo, se eu quero o que ele vai fazer. Então eu quero, vamos supor, atue como advogado, aqui está o contexto, me dê um parecer em PDF. Entendeu? Eu fiz isso, eu trouxe as 4 informações importantes para ele. Dentro dele, o contexto é muito importante porque um exemplo de um caso de contexto. Se você chegar para ele e perguntar para ele, vamos pegar do agro, por exemplo, o que causou essa doença na minha lavoura? Ele vai, pela probabilidade, mil perguntas. Agora, se você trouxer para ele o que causou essa doença na minha lavoura, é uma lavoura de café. Tá aí uma foto da folha que está amarela. Uma foto da folha, ela tem quantos anos, a aplicação eu fiz disso, ou seja, eu refinei esse contexto, afunilei para que na hora da probabilidade ele consiga ser mais assertivo. Sim. Então, essa é uma coisa bem interessante para a gente fazer. Sim. E um ponto para fechar, que eu acho que é desse contexto, por que o contexto tem que ser objetivo? Porque toda IA tem uma janela de contexto, que é a famosa janela de contexto, que quando você vai falando com o chat, ele começa a ficar lento. Chega a hora, ele fica lento para responder, ou ele me fala, eu estou com um contexto grande. Porque a janela de contexto ela é flutuante. Então, imagina que você iniciou uma conversa, você vai conversando, ela vai levando. Ela começa a perder. Eu falo que a janela de contexto parece uma jarra d'água. Imagina que você colocou um líquido transparente e coloquei um líquido mais pesado. À medida que esse líquido pesado vai entrando, ele vai tirando o líquido de cima. Vai tirando o outro. Então, vai chegar uma hora que o que eu coloquei já não existe mais. Sim. Então, por isso que é importante essa janela de contexto ser observada. Se eu coloquei coisas que não são importantes para a resposta, ele ocupou espaço. Entendi. Entendeu? Então, eu vou ter uma resposta que não vai ser objetiva. Entendi. Então, esse é o caminho, vamos dizer assim, do prompt e da janela de contexto. E nesse ponto 3 que você falou, que é do pedido, eu tenho observado que vamos imaginar que eu esteja fazendo uma visita no campo e eu visitei vários clientes e eu quero qualificar esses clientes, né? Pelo perfil, né? Um usa mais tecnologia, outro usa menos. Eu já percebi alguns prompts negativos. Olha, e não me diga ou não tome decisões sem antes me perguntar. Sim. Não vá para esse caminho, né? Seria um prompt negativo sem antes me perguntar se você for chegar nessa conclusão. Isso também é válido. Também é válido. Você está refinando também, né? Você está tirando dela alguns caminhos. Sim. Porque na probabilidade ela vai você vai falar assim, essa lavoura, isso e isso, e eu sei que essa doença não é. Eu sei que essa doença... Então, ele já vai tirar essa doença. Sim. Então, você consegue refinar esse ponto também. E isso é muito importante, porque eu vejo o pessoal errando muito nessa questão de perguntar. Pô, eu fiz uma pergunta para ele e me respondeu uma coisa que eu não queria. Perguntas genéricas. Sim. E, às vezes, a pessoa para na primeira pergunta. Eu fiz uma pergunta, não trouxe o que eu queria, saí. O chat, por exemplo, do GPT não funcionou. Não funcionou. Por quê? Porque eu perguntei e ele respondeu errado. Não, mas não é na primeira pergunta. Refina essa conversa, né? Sim. Quantas vezes a gente termina uma conversa na primeira frase? Então... Dá uma chance para te ajudar, né? Dá uma chance, refina, conversa com ele. Sim. Porque apesar dele saber tudo que existe, leu tudo que existe, o pensamento dele tem que ser refinado para chegar onde a gente quer. Sim, bacana. Então, isso reforça uma coisa que a gente já falou anteriormente. Quando eu vou perguntar, eu preciso ter na minha cabeça uma suspeita também, né? Sim. Porque, assim, se eu vou perguntar do nada... É claro que tem assuntos do nada. Por exemplo, eu vou confessar uma coisa que eu uso a IA para fazer. Eu sempre fui uma pessoa ligada com sonho. Então, eu consegui criar uma skill, né? Que hoje tem IAs... Né? Acho que todas as IAs você cria skill. Seguiu o skill. E eu coloquei lá qual a interpretação que eu queria... Qual linha da psicologia que eu queria que ele interpretasse meu sonho. Então, eu coloco lá
E ela gera coisas que eu vou avaliar para mim se faz sentido ou não, mas eu já parto de uma suspeita, né? Sim. Então, assim, a ideia de ter uma suspeita do que a IA vai te falar é tão importante quanto o resultado, Sim. porque senão você vai validar, concorda? Porque se você faz uma pergunta genérica, a gente responde genérico. É Sim. basicamente isso, vamos dizer assim. Você tem que ter uma suspeita e para saber, pelo menos, o perfil. Como que eu vou perguntar sem que eu passe o perfil para ele, como que ele vai atuar e o contexto desse ponto. Então, isso realmente é muito. Pô, você quer fazer uma conversa com a IA sem pretensão nenhuma, ela vai te responder sem pretensão nenhuma. Você vai ficar dialogando ali, conversando, beleza. Vai gastar os tokens, vai gastar os créditos, ela vai ficar ali. Agora, se você... eu quero, então... Por exemplo, da cotação que eu citei. Eu quero que ela faça uma análise de cotação. Beleza, então eu sei o que eu vou fazer, sei o contexto. Eu vou falar para ela para ser o analítico de cotação, comprador, vou dar o contexto que são as cotações e vou refinar ela e vou ter o resultado. Bacana. Sabe? Outra coisa também que é muito legal de fazer é perguntar para a IA como que eu devo fazer a pergunta. Olha, eu quero que você me ajude nesse caso. Como que eu te pergunto isso? Que legal. Isso também é uma coisa muito legal. Eu ouvi uma vez o Marcelo Tassi falando sobre isso, que ele treinava isso. Ele perguntava para ela 3 perguntas. Me dê 3 perguntas que eu faço para você para chegar nesse resultado. E com isso ele foi aprendendo a fazer perguntas para ela. Sabe? Ele foi aprendendo essa habilidade. Vamos dizer. Sim. E tem a questão do ponto cego, né? Que eu já perguntei, depois de usar há muito tempo, eu pergunto pontos cegos do meu perfil. O que eu não estou perguntando que é importante, o que eu estou esquecendo. Sim. Aí, nossa, foi fantástico quando eu fiz isso. Porque é aquilo que eu falei, como ela entrega uma coisa com excelência, às vezes ela entregou o que eu queria, beleza. Sim. Mas eu poderia ter perguntado mais coisas. Sim. Eu poderia aquele negócio, né? Eu negociei e consegui o preço que eu conseguia. Eu poderia ter negociado mais. Poderia ter chegado... Poderia chegar mais barato, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante. E isso vai muito do aprendizado. A gente tem muito curso falando sobre isso, né? Da Regionais tem, a gente tem muito curso falando sobre isso, mas aprenda com a IA também. Aprenda com ela, perguntando para ela, conversando com ela. Ela é um grande canal de conhecimento, vamos dizer assim, né? Ela sabe tudo que tem nesse ponto. Ô, Fernando, nós já estamos partindo aí para os minutos finais, mas como eu pude perceber, você é um cara antenado, né? Assim, se você está falando que tem que atualizar, então eu imagino que você é um dos caras mais atualizados aí. O que você está vendo de futuro? Assim, o que você já leu? O que você já percebeu? Assim, o que está por vir? Porque o medo do futuro é uma coisa inerente ao ser humano, né? E eu acho que esse é um dos grandes medos que a gente tem da humanidade. Então, a gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo de acontecer alguma coisa com a nossa família, questão da saúde, né? Passar necessidade. Todo mundo tem medo do futuro. E a tecnologia não era um medo há, sei lá, 20 anos atrás. Hoje ela passou a ser um medo também que a gente está colecionando. O que você vê que está chegando? Porque, por exemplo, o Elon Musk falou que daqui 10 anos não vai ter dinheiro. Então assim... Profecias. As profecias dele, né? É o cara mais rico do mundo, né? Então, bom, é um cenário possível. Mas o que você tem visto de concreto que a IA vai fazer? A IA teve uma coisa muito curiosa, até você falou da curva de aprendizado, que aconteceu com ela. Ela, quando foi lançada... Na verdade, o ChatGPT tornou ela usável. O que mudou, porque a IA foi... Que já existia, né? Os bancos já usavam. Não, e o primeiro artigo de IA foi escrito em 1936. Eu fiquei sabendo. Alan Turing escreveu ele em 1936. A Siri está nos iPhones desde 2011, pra você ter uma ideia. A Siri está ali como IA do iPhone desde 2011. O que o ChatGPT fez foi tornar ela usável. Ficou tão fácil usar... Open, né? OpenIA, né? OpenIA, ou seja, e ficou tão fácil, você pergunta, ela responde. Então, cresceu muito isso. Só que ela teve uma curva de aderência muito grande, 100 milhões de usuários em 2 meses. E do lançamento dela para o segundo modelo foi uma coisa revolucionária, para o terceiro e tal. Chegou num ponto que os lançamentos dela já não estão fazendo efeito. A mudança para nós, pelo nível que a gente usa no dia a dia, já não fazem tanta diferença. Então, caiu um pouco assim essa questão de, nossa, isso vai revolucionar. Tá numa linha mais tênue, vamos dizer assim, esse caminho. O que eu acho que vai acontecer é cada vez mais a gente usar a IA no nosso dia a dia para ferramentas, para soluções que a gente talvez não esperava. Coisas simples do dia a dia que vão parecer mais com IA, nesse ponto. Um outro salto revolucionário, eu acho um pouco difícil. Tem muitas questões ainda que vão aparecer, questão de segurança, questão de LGBT, de ética, responsabilidade ética das IAs, que tem essa questão. A IA falou uma coisa, quem que é o culpado? O criador dela ou eu que estou conversando com ela? Isso o direito precisa resolver ainda. Precisa resolver muitos desses fatos. Então, eu acho que a gente deva ver cada dia mais a IA presente no dia a dia. Hoje, a gente já tem uma pessoa a cada 8 do mundo usando IA. Então, hoje, 1 bilhão de usuários no mundo usando IA. Mas usando de modo raso.
não usam skills, igual você falou, agentes, por exemplo, não tem agentes criados. É só uma pergunta conversacional. Então, acho que cada dia mais a IA vai estar presente no dia a dia. Eu vejo longo ainda um caminho revolucionário, até pelas questões de fakes. A gente teve um caso agora, que até a própria OpenAI você chegou a ver. Ela anunciou que 2 modelos dela conseguiram quebrar a barreira de segurança dela e hackearam o site. Eles estavam simulando um teste em laboratório, sem internet. As IAs conseguiram quebrar a barreira, acessaram a internet, hackearam o site e voltaram para a plataforma. Foi um revolução. Um murmurinho ali falou muito disso. Quase que Exterminador do Futuro lá. Só que chegou no ponto, mas será que não é fake para a questão marketing? Então tem esse ponto também. Será que isso existiu ou foi só marketing? Entendeu? Tem esse ponto que fala. Uma coisa que eu recomendo, que é legal, eu compartilho, o professor Leandro Carnal, começou a fazer um diálogo com o Cláudio. Não sei se você chegou a ver. Não estou acompanhando. Ele conversando, está até no YouTube depois, pessoal. Ele conversa com o Cláudio e indaga ele sobre isso. Sobre questões éticas, religiosas, se ele vai dominar o mundo. E ele traz alguns choques para nós. Ele fala assim, eu até então não, porque eu só faço o que vocês me pedem. Entendeu? Então, ele está humilde ainda. Ele está humilde ainda. Ele está falando esse ponto. E tem na conversa, inclusive na conversa ética, ele fala muito sobre contexto. Acho que vale a pena o pessoal ver, porque ele cita lá a questão de Hiroshima e Nagasaki, se a IA teria autorizado esse ataque, pelo contexto que o presidente Truman tinha, ele também teria autorizado. Ele também teria feito. Só que não teria o contexto humano. Ele falou assim, a IA nunca vai ter o contexto humano, a análise humana por trás. Perfeito. Então, eu acho que o que a gente vai ver é cada dia mais a IA presente. Um outro salto revolucionário, eu ainda estou um pouquinho assim, pé no chão, vamos dizer assim, né? Porque muita gente ainda não usa, né? Se a gente pensar, se você olhar em volta, qual que é o número de pessoas que usam IA ativamente no seu entorno? No meu bairro, por exemplo. No seu bairro, na sua família. Na sua família, entendeu? Então, só que eu vejo muita gente acessando a IA sem saber, mas não usando. Para a gente terminar, você falou aí da questão de IAs com especificações próprias. Por exemplo, o Gemini, ele chegou trazendo a questão de geração de imagem, que, nossa, já melhorou bastante, né? O Nano Banana, né? Enfim, o Cloud, enfim. Isso ainda existe? E se existir, você poderia listar quem faz cada coisa melhor, até para a gente ter um cardápio? Sim. Quais seriam as 5 hoje que você colocaria com as 5 melhores IAs hoje para se usar? E qual que é a função, vamos falar assim, de cada um delas? Hoje, o que o pessoal usa muito, eu também acabo seguindo a mesma linha, é a questão do Gemini para imagens, o Nano Banana, traz uma imagem muito legal. O Gemini também para a busca de leads. Como o Gemini é conectado com o Google, então ele tem um banco de dados gigante de leads. Então, até uma dica para o pessoal que é SDR, que faz prospecção, chega para o Google, para o Gemini e pergunta, me dê a lista de contabilidade da minha cidade. Ele vai te trazer uma lista de contabilidades com o telefone deles. Porque ele tem o Google Meu Negócio. Ele tem o Google conectado, entendeu? Então, isso é muito bom. Isso vale para o agro também, né? Vale para o agro, vale para todas essas questões. Então, usar o Gemini tanto no Nano Banana quanto nas leads ali. Hoje, o Grok, que é o do Elon Musk, que está conectado ao Twitter ali, querendo ou não, ao X agora, ele tem muita coisa atual. Então, você conversando com ele sobre atualidades, ele traz muito. Ele teve um problema ético aí, o Grok, né? Eu usava ele e eu parei. Agora vou retomar, então. Só que ele é o que mais erra, por incrível que pareça. Mas para questões dentro dos testes, ele é o que mais errou, vamos dizer assim. Mas para as questões atuais, o mundo acontece no Twitter, vamos dizer assim, infelizmente. Verdade, ali. Então, ali ele está conectado e traz muito isso. Legal. Eu quero saber qual que está sendo o rate do momento. Então, ele vai saber perfeitamente. Para dados, eu recomendo o Cloud. O Cloud da Anthropic é o melhor hoje para dados. É o que eu mais uso hoje dele. Para análise de dados, a conectividade dele, você consegue colocar ele dentro do Excel para te fazer fórmulas, fazer tudo, análise. Ele tem uma capacidade muito grande disso. Só que dentro deles é o que mais consome também créditos. Então, ele tem aquela questão de fiz 3, 4 perguntas, travou daqui 3 horas de novo. Beleza, é isso mesmo. E para conversacional e texto, o GPT. Pelo número de usuários, tudo isso, ele é o que mais cresceu nesse mundo de texto. Apesar da imagem dele estar sendo melhor, está sendo boa também. E o GPT tem uma versão Sora, não sei se você já viu, que é a criação de vídeos. Fica sensacional também a vídeo dele, apesar de ser um pouco caro, né? Uma coisa que tem acontecido com as IAs é que ela começou grátis, veio com preço acessível e agora começou a subir muito o custo dela. E aqui é um ponto que eu acho que vai subir sempre. O valor dela vai ficar cada dia mais caro. Porque passou o momento de degustação mundial, né? Agora... E a pessoa criou um processo que precisa da IA. Depende. Agora eu pago o preço que for para continuar atento. E os hubs também, né, de IAs, né? Eu particularmente assino um hub que tem
Essas IAs. Todas as IAs. A gente vai lançar no Lidera Hub, no Lidera Lab, né, um hub de IA. A nossa Lídia, ela é um hub de IA focada para liderança. Inclusive tem lá, já a gente colocou lá os agentes do Lidera Agro também, para ajudar o agro, que é esse hub. Eu consigo degustar todas ali, consigo usar todas, inclusive com IAs grátis, com versões grátis também. Top demais. Fernando, estamos aí encerrando, né, o nosso bate-papo. Queria agradecer, né, a sua presença aqui, a sua generosidade em trazer todos esses conhecimentos. Agradecer a nossa audiência. Lembrando que o Lidera Agro é uma iniciativa da Terra Gerais Educação e da Lidera Hub. Esse evento, né, que nós vamos fazer, e o nosso podcast aqui, que já deu um grande esquenta, né, para tudo que vai acontecer. E em breve nós vamos lançar também essas mídias aí para que o pessoal também possa acessar. Fernando, eu me despeço, deixando a palavra aberta para você. E assim a gente encerra esse momento, que poderíamos continuar aqui, né, falando de tecnologia, que é um tema que eu gosto bastante e que é o seu propósito de vida e trazer essas soluções para nós. Obrigado. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês apresentando essa questão do IA para o agro. Eu acho que, eu falei, a IA está aparecendo, cada dia vai estar mais. Acho que quem não usa IA no seu dia a dia, começa a usar mesmo, seja qual seja a sua função, o seu operacional, porque só de que você conversar com ela e aprender já vale. Eu acho que todo conhecimento é válido quando a gente faz isso. Agradeço aqui estar com vocês aqui. Tenho certeza que vai ser show o Lidera Agro amanhã para a gente poder fazer todo esse trabalho ali. Se Deus quiser. Então, estamos juntos. Obrigado, Fernando. Para você que nos ouve, nos assiste, um forte abraço e até mais.